Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Sofia Kovalevsky. Eu começo com um pano de fundo histórico. Rússia dos anos 1850. A Rússia daquela época tinha interesse em expandir o seu território de maneira, a longo prazo, poder navegar aqui, tranquilamente pelo Mediterrâneo. Nessa política expansionista, a Rússia atacou a região da Crimeia, que naquela época pertencia ao Império Otomano. Houve um contra-ataque. A Inglaterra, a França, Sardenha e o Império Otomano atacaram aqui a região da Crimeia para defendê-la e foram atacando também partes da Rússia. Foi a Guerra da Crimeia de 1853 a 1856, em que a Rússia sai derrotada. Isso criou um clima de insatisfação na população russa. Além disso, um pouco mais ali para frente, nos anos 1860, surge o movimento nihilista russo. É que a cultura aqui do Ocidente estava entrando na Rússia. E isso vai causando uma mudança cultural. Começou a surgir uma contestação dos valores morais da sociedade russa. Eu destaco aí o nome do Dostoiévski. Por exemplo, é dele a frase: se Deus não existe, então tudo é permitido. Ou seja, uma grande contestação dos valores morais de sua sociedade. Também vai surgir na Rússia o espalhamento de ideias socialistas, como as do Karl Marx. Então aí está o pano de fundo histórico, a gente nota que a Rússia estava numa grande mudança. Agora eu falo o seguinte: havia um nobre que era um oficial de alta patente do exército russo e por causa da Guerra da Crimeia, ele resolveu sair de um local urbano e ir para as suas terras, que eram campos. Ficando mais perto dos camponeses, esse nobre poderia controlar melhor as suas terras. É que naquela época, a nobreza em geral ficava em Moscou ou em São Petersburgo e deixava as suas terras para os camponeses ficarem trabalhando. Só que com aquela mudança de linha de pensamento, foi mais seguro que um nobre fosse morar nas suas próprias terras, mesmo que fossem distantes de um centro urbano. Um dos nobres que fez isso foi o pai da Sofia. Ele foi pai tanto da Sofia, quanto da Anne, quanto de um menino. O meu interesse é falar sobre a Sofia, mas só para deixar bem claro como está tudo conectado, a Anne foi, num certo sentido, namoradinha do Dostoiévski e foi amiga do Karl Marx. Mas não me interessa a Anne, quem me interessa é a Sofia. Quando houve essa mudança, essas duas aqui e mais o seu irmão foram morar na cidade do campo, eu vou dizer assim. Lá resolveu-se reformar a casa. Nessa reforma da casa, se colocou papel de parede em toda a casa. Só que a compra não foi feita muito certa, de tal maneira que quando chegou a hora de se cobrir com papel de parede o quarto da Sofia, não tinha mais papel. O que é que se fez? Se pegou um livro de cálculo.
um livro de cálculo escrito pelo Ostrogatsky. Pegaram as páginas do livro, arrancaram e as páginas foram coladas na parede do quarto da Sofia. Isso, ela tinha uns 10 anos, falam entre 8 e 11 anos, quando houve essa história de colar páginas de um livro de cálculo no quarto da menina Sofia. Isso trouxe muito interesse para ela. Ela olhava aquelas equações de um livro de cálculo e já bem nova ficou interessada. Mais tarde, Sofia se transformou numa matemática, que eu vou contar ao longo da aula. A Sofia era uma menina prodígio. Por exemplo, um pouco antes dessa história, quando ela tinha uns 6 anos, ela aprendeu praticamente sozinha a ler e a escrever. Ela pegava um jornal, sozinha aprendeu a decorar aquelas letras lá dos russos e depois ia perguntando o que é que significava para alguém, para outra pessoa, e essencialmente ela se alfabetizou sozinha. Falando rapidamente sobre o Ostrogatsky, ele é o cara do teorema da divergência. É assim, ó. Vou explicar de maneira bem superficial. Imagina que eu tenho aqui um rio, tem água vindo aqui, aqui, aqui. Agora eu vou pegar uma superfície fechada. Digamos que seja um balão. Vou pegar um balão e vou mergulhar esse balão aqui nesse rio. A minha pergunta é: quanta água passa por esse balão fechado por unidade de tempo? Isso aí é cálculo de fluxo, e o cálculo de fluxo é dado por essa integral de superfície, que o teorema de Ostrogatsky-Gauss mostra que pode ser calculado como uma integral tripla. Como eu disse, essa parte matemática eu estou falando bem por cima. Aqui são comentários gerais. Só para falar um pouco do matemático que escreveu o livro, cujas páginas eram coladas no quarto da Sofia. A Sofia sempre teve interesse em estudar. Só que o que é que acontece? Na sociedade russa daquela época, uma mulher não poderia entrar na universidade. O que poderia era uma mulher casada receber a permissão do seu marido para estudar. Agora assim, ó, a Sofia sozinha, sem um direito fornecido pelo seu marido, isso não poderia acontecer. O que é que ela aconteceu? Ela arranjou um casamento de fachada com o Vladimir. Ela tinha 17, 18 anos quando teve essa ideia. Nessa época aqui, como eu disse, o casamento totalmente de fachada. E é bastante interessante como que ela conseguiu casar com o Vladimir. Certo dia, lá na casa dela, isso aqui é uma casa. Gente, casa feia. Isso aí é uma casa. Certo dia, lá na casa da Sofia, houve uma reunião familiar. A casa estava bem cheia. Lá estava o Vladimir e também estava a Sofia. A Sofia disse para o seu pai: pai, eu quero casar e é para agora, porque ela queria estudar na universidade. E o pai dela disse: ah, você vai casar, mas vai ser depois. A Sofia queria estudar. Ela disse: não, eu preciso casar para agora mesmo. O que é que ela fez? Ela disse, através de um bilhete: pai, estou indo para o quarto com o Vladimir e nós vamos ficar lá até que você nos permita casar. Para uma sociedade tão antiga assim, imagina como o pai da Sofia se sentiu sabendo que a sua filha estava dentro de um quarto com um homem que não era o seu marido. Então ele se sentiu pressionado, olhou aquele bilhete e disse: tá, a Sofia vai casar. Então ele foi lá e avisou para todo mundo que estava na casa: gente, a Sofia e o Vladimir vão casar e vai ser para agora.
Então, assim, colocando a pressão no seu pai, arranjando um marido de fachada, a Sofia casou e pôde estudar na universidade. Inicialmente, ela foi para a Suíça, mas era uma universidade muito fraca. Depois, no mesmo ano, ela casou ali com uns 18 anos. Então, como ela nasceu em 1850, esse casamento foi ali por 1868. Em 69, mais ou menos, eles foram para a Suíça. Naquele mesmo ano, foram para a atual Alemanha, onde havia uma universidade melhor. Eu vou mostrar alguns dos professores que a Sofia teve. O Königsberger era um cara que estudava integrais elípticas. Um exemplo de aplicação dessa matéria: estudo do comportamento da oscilação de um pêndulo. Esse cara foi professor da Sofia. Outro professor que ela teve lá na atual Alemanha: esse cara aqui, o Raymond, que estudava séries de Fourier. Uma aplicação de séries de Fourier. Aqui eu tenho uma chapa metálica e quero estudar qual é a temperatura em um ponto da chapa num tempo escolhido. Então, o Raymond também foi professor da Sofia. Outro professor que ela teve, um cara bem conhecido das aulas de física, o Kirchhoff, da lei das malhas, aquela lei que você aprendeu lá na escola para encontrar qual é a corrente que passa aqui, ó, num circuito elétrico. Outro professor que ela teve, o Bunsen, conhecido dos laboratórios de química, do bico de Bunsen. E com o Bunsen tem uma história interessante. O que você tem aqui é um cara que era contra uma mulher usar o seu laboratório. Então nós temos um machista, talvez um misógino aqui, um cara que tinha algum problema referente à presença de uma mulher num centro acadêmico, em particular no seu laboratório, e o Bunsen reclamava que a Sofia usava os seus equipamentos, pelo fato de ser mulher. O que é que a Sofia fez nessa época? Nessa época ela pensou o seguinte: olha, eu nem vou gastar o meu tempo me defendendo, eu quero é estudar. E ela ia lá e ficava estudando no laboratório do Bunsen. Aceitava as críticas, ao que parece ele contava algumas mentiras sobre a Sofia. Vai passar o tempo. Agora o casal, eles viajaram bastante, tá? Embora fosse bem de fachada nessa época aqui, o Vladimir e a Sofia, deixa eu mostrar o rosto dela que faz tempo que eu não mostro, essa aqui, ó, eles viajavam bastante. Houve uma época em que eles foram para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, o Vladimir conversou com o Darwin. Então, houve esse contato e foi o Vladimir, esse cara aqui, marido de fachada da Sofia, quem traduziu para o russo um dos livros do Darwin. Lá na Inglaterra, a Sofia conheceu um escritor, George Eliot, que tem uma história. Na verdade, não é um escritor, é uma escritora, a Mary Evans. O que acontece? Agora eu vou falar da Inglaterra, ali dos anos 1870. Inglaterra, aqui, né? Uma mulher da Inglaterra dos anos 1870 que quisesse ser uma escritora, se esperava que ela escrevesse apenas um romance e bem leve. A Mary Evans não queria se prender a esse padrão cultural imposto. Ela queria escrever com liberdade, como um homem poderia naquela época. Então o que é que ela fazia? Ela escrevia livros do jeito que ela gostaria de escrever, só que culturalmente
só seria aceito se aquilo fosse a obra de um homem. Então ela tinha que assinar como se chamando um homem, George Eliot. Então nós temos uma mulher que, para ter a sua liberdade para escrever o livro da maneira que queria, ela tinha que assinar como sendo um homem. E a Sofia foi amiga dela, elas conversaram bastante. A Sofia também foi uma defensora dos direitos das mulheres. Então ela entrou para a universidade para ser uma matemática, só que ela tinha mais interesses, conforme eu vou mostrar. Um deles, defesa dos direitos das mulheres, até porque ela queria estudar livremente. Saído da Inglaterra, o casal voltou para, já agora se chamava Alemanha, e lá a Sofia teve aula com Weierstrass, um grande matemático. Era uma outra universidade, não é essa mesma aqui, tá? Aqui era uma universidade na atual Alemanha, aqui já era em outra universidade na Alemanha. Falando rapidamente sobre o Weierstrass, ele tem vários resultados. Um deles diz o seguinte: se eu tenho uma sequência que é limitada, então eu tenho infinitos pontos distribuídos nesse intervalo aqui, então essa sequência possui uma subsequência convergente. Como eu disse, essa parte matemática eu não estou explicando, estou apenas comentando por cima. Mas existe um teorema de Weierstrass que diz: toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Com o Weierstrass, a Sofia quis estudar o comportamento dos anéis de Saturno. E ela publicou um trabalho para verificar a dinâmica dos anéis de Saturno. Novamente, a Sofia enfrentou problemas. Ela queria estudar nessa outra universidade da Alemanha e lá não deixaram. O motivo, ela era mulher. Mas o Weierstrass logo percebeu que ele tinha uma gênio em sua frente e ele se dispôs a dar aulas particulares para ela. Eles trocaram cartas com conhecimento científico. Então, embora ela não pudesse ser aluna da universidade, o Weierstrass fez questão de ajudá-la. Isso foi em 1870. Em 1871, estourou a Comuna de Paris, a primeira experiência socialista no mundo. Durante alguns meses, na cidade de Paris, houve um governo socialista. Nessa época aí, bem da Comuna, a irmã da Sofia, a Anne, ela morava lá em Paris e participou da Comuna ativamente. A Sofia também participou da Comuna de Paris como sendo uma enfermeira. Na verdade, tanto a Sofia quanto a Anne tiveram o papel de enfermeiras ali dos soldados, dos cidadãos que estavam feridos na Comuna de Paris. Essa experiência socialista que durou alguns meses. Um pouco depois da Comuna de Paris, a Sofia já tinha grande conhecimento e ela escreveu mais um artigo importante que trata de equações diferenciais parciais. Vou falar por cima um exemplo. Eu quero analisar o comportamento de uma corda que está vibrando. Isso aqui tudo é uma corda. Deixa eu prender a corda aqui, ó. Eu tenho uma corda que está vibrando e eu quero analisar o comportamento dessa corda que está vibrando. Esse estudo faz parte dessa matéria, equações diferenciais parciais, e a Sofia foi uma das primeiras pessoas a encontrar, de maneira razoavelmente geral, como saber se existe a solução de um certo tipo de EDP.
Falando assim, parece muito por cima, mas olhando tecnicamente é um resultado bem avançado que ela conseguiu. Saber condições de existência de certas equações diferenciais parciais. Já ali por 74, a Sofia teve o seu doutorado em matemática. Aí vem uma questão. Talvez esse tenha sido o primeiro doutorado em matemática obtido por uma mulher. Eu disse talvez porque existe uma divisão na linha de pensamento. Existem historiadores que consideram que foi a Maria Agnese, ali um século antes, a primeira mulher a obter um título de doutorado em matemática. Então aqui a questão é técnica, os pesquisadores eles se dividem se o trabalho que a Maria Agnese fez pode ser considerado como um doutorado, então ela foi a primeira mulher a ter um doutorado em matemática. Se esse trabalho que ela fez não pode ser considerado, então a Sofia foi a primeira mulher a ter um doutorado em matemática. De qualquer maneira, olha só a importância dela. Ou ela foi a primeira, ou foi a segunda mulher com o título de doutor em matemática. Na sequência, a Sofia estudou refração da luz em cristais. Ela quis estudar como é que a luz se comporta aqui, quando passa através de um cristal. Então, olha quantos interesses diferentes. Aqui em cristais, aqui uma corda vibrando, aqui os anéis de Saturno. Vai passar um pouco mais de tempo e o casal vai para a Suécia. Onde está a Suécia? Aqui, Suécia. Lá na Suécia, a Sofia conseguiu o cargo de professora universitária. Só que não era um cargo pleno. Embora fosse de professor, era numa categoria mais baixa. Isso já nos anos 1780. Lá na Suécia, a Sofia conheceu essa Anne aqui e juntas elas escreveram peças de teatro. Então, além de tudo isso, a Sofia foi uma escritora de peças de teatro. E, como ela era muito inteligente, ela escreveu esse artigo aqui, de 1788, que trata de algo bem difícil. O movimento de um peão. Isso aqui é física bem avançada. Analisar o comportamento de um peão. Era algo que o Euler já tinha feito uma parte, o Lagrange já tinha feito uma parte, e a Sofia conseguiu fazer um estudo ainda mais abrangente. Esse trabalho ele é tão reconhecido que aqui, de fato, as barreiras foram todas vencidas. Ficou bastante reconhecido que existia uma mulher que era gênio. A Sofia provavelmente foi a mulher mais inteligente ali dos anos 1800. Com o prestígio obtido por esse trabalho lá de 88, a Sofia ganhou o mais importante prêmio da Academia Francesa de Ciências. Depois, ela se tornou professora titular lá na Suécia, de tal maneira que agora, por um período de tempo, a Sofia foi a única mulher a ser professora universitária em toda a Europa e uma professora com um alto cargo, o cargo de professor titular. E também, a partir daí, já ali em 88, 89, a Sofia passou a ser membro da Academia Russa de Ciências. Não deixaram ela dar aula na Rússia. Ainda não podia isso, pelo fato de ser mulher.
mas pelo menos ela pertencia à mais importante academia de ciências do seu país natural. E aí está. Essa foi a Sofia. Primeira ou segunda mulher a obter um título de doutorado em matemática. Durante um tempo ela foi a única mulher a lecionar em universidade em toda a Europa, com o cargo pleno de professor titular. E temos aí uma feminista, uma socialista, uma escritora de peças de teatro, uma fantástica mulher. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.